você está aqui para mais um encontro com a palavra, o nosso encontro semanal com a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui com meu amigo Moza. Obrigado. Nós vamos compartilhar juntos o estudo da palavra e eu espero que você aproveite bastante do que vamos estudar aqui juntos. Como você já sabe, nós não abrimos a palavra de Deus antes de fazermos uma oração. Eu vou pedir para o Moza fazer essa oração inicial. Claro. Bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, que possamos estudá-la com amor, com moderação e com poder vindo de Ti. Que nós possamos nos lembrar de que tudo que nós temos, nós somos, nós poderemos ser, depende do Teu amor, da Tua misericórdia. Nós te pedimos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Moça, por incrível que pareça, nós já estamos na 12ª lição da nossa temporada. Uhum. Parece que foi ontem que começamos, né? Verdade. E esse trimestre que começou em março e vai agora até o finalzinho de junho, nós estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Esse é o tema central do trimestre. E o tema dessa semana, precursores dos eventos finais. E você sabe, a gente tem o verso para memorizar cada semana, e o dessa semana é: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso está escrito em 2 Timóteo 1, verso 7. E nessas últimas semanas nós estudamos histórias bíblicas, símbolos que contribuíam e continham alusões das profecias futuras, né? Foi o estudo que nós viemos fazendo ao longo dessas semanas. No entanto, essas projeções para o futuro eram apenas percepções, né? E indiretas do que nos preparavam para receber e entender a mensagem da profecia. Nós, nessa lição, prestaremos bastante atenção às profecias que se referem explicitamente ao tempo do fim. Nós já estudamos bastante a respeito das profecias que vieram se cumprindo, as que ainda irão se cumprir, mas nesta lição, especialmente, nós vamos abordar as profecias do tempo do fim. Nós devemos prestar muita atenção e lembrar que a Bíblia não é apenas um livro de leitura, de história para o nosso entretenimento. O livro a Bíblia também não é um livro de edificação moral. O que faz a diferença entre a Bíblia e os demais livros é a mensagem de esperança que ela nos prega. Sem dúvida. Né? A Bíblia traz a mensagem de esperança de que Deus salvará o mundo, o que torna a Bíblia um livro único. Porque nenhum outro traz a mensagem que a Bíblia traz para nós. E é o único livro que o autor vem junto. Que o autor vem junto, exatamente. É uma coisa importante a gente estudar a respeito disso, porque assim, a gente está vendo as profecias acontecerem e se você estuda a Bíblia, eu gosto sempre de lembrar que Bíblia não é para ser lida, mas estudada. Exato. Quando você estuda, você encontra a resposta para todas as suas dúvidas. É impressionante, né? Sem dúvida. E nessa semana, especialmente, a gente está falando sobre Daniel 2, que traz, assim, as profecias do tempo do fim. Começou no tempo de Daniel e veio até o tempo do fim. E o paralelo que ela faz com o Apocalipse, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito minucioso para entender os símbolos, entender as imagens, entender as mensagens que são trazidas nesses capítulos. E eu gosto sempre de fazer algumas perguntas para a gente discutir o assunto, né? Então, todas as profecias seguem o fundamento estabelecido no capítulo 2 de Daniel, né? Como as profecias de Daniel 2, elas mostram que Deus conhece o futuro e está no comando. E, bom dia. Daniel 2 é surpreendente porque Deus fala do futuro 500 anos antes. Isso é interessante. Então, assim, até as pessoas que tentam desacreditar Daniel 2, tentam usar como argumento de que Daniel 2 foi escrito muito depois. Tal a precisão que Daniel 2 tem. Sim. A gente pode só fazer um resumo histórico aqui para ver o quanto Jesus está no controle da história. Se a gente for pegar o sonho de Nabucodonosor, que é retratado nesse capítulo 2 de Daniel, a gente tem a figura de uma cabeça de ouro que retrata tanto o esplendor e a riqueza que Babilônia desfrutou desde o ano 605 a.C., durou por volta de 65 anos. Depois vem a figura do sonho, que é o peito e braço da estátua,
que correspondia aos reinos da Média e da Pérsia, que realmente foi um reino que o sucedeu logo em seguida, e que durou mais ou menos pouco mais de 200 anos. Logo em seguida a gente tem a figura no sonho do ventre e da coxa de bronze da estátua, e que foi a partir de 331 a.C., e pode ser até uma sugestão que esse bronze talvez seja uma provável referência, porque os soldados gregos usavam bronze, tanto nas armaduras quanto nos capacetes, nos escudos. Então esse bronze pode ter um símbolo muito mais forte de retratar o povo grego. E a gente tem também, logo em seguida, o período romano, que é um período de força, de poder, que começou em 168 a.C. e durou mais ou menos 650 anos. É um tempo muito grande. Muito longo. Então a gente pode entender que Deus esteve no controle da história. E apesar de muitas pessoas do povo hebreu acharem que Deus estava se esquecendo deles, principalmente no período romano, Deus estava com o controle de tudo e proviu o livramento no momento certo. E ele continua no controle até hoje. Exatamente. Às vezes muitas pessoas pensam assim, não, Deus está longe de mim, Deus não gosta de mim, ou Jesus está longe de voltar, mas não, tudo tem seu tempo determinado. A gente que às vezes é apressado demais e acha que está dando errado, mas Deus não erra, Ele sabe exatamente o momento. E isso que você falou é impressionante, foi escrita as profecias de Daniel mais de 500 anos antes de Cristo. E como ele predisse cada coisa que aconteceu e como está acontecendo hoje de acordo com a profecia Sem que dúvida. Daniel escreveu. É impressionante, né? Porque Nabucodonosor, quando ele viu aquela estátua, ele achou que ele era o dono do mundo, né? E aquela estátua, cada parte era formada por um símbolo que era um reino. Então passou pelo reino da Grécia, passou pelo Pérsia, Roma, e a divisão romana entre as nações europeias, né? E cada parte daquelas ali que significava um reino deste mundo, estava indicando o reino que ainda há de vir e esse não será destruído. Exatamente. Esse é o que é o mais importante, que é o reino substitutivo de Deus. Né? Sem dúvida. E assim, nós almejamos fazer parte desse reino. Né? Com certeza. E aí na continuação do estudo, a gente vê aqui adorando a imagem novamente, né? São dois tópicos dessa semana. E aí eu te pergunto, quando lemos Daniel 2, nós lembramos que Nabucodonosor revela características de Lúcifer. Né? Exatamente. Ele era ambicioso, orgulhoso o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Mas os rapazes hebreus não obedeceram. Quais palavras daqueles rapazes hebreus desafiaram o rei? Antes de responder essas palavras, só para dar um contexto, o fato de Nabucodonosor ter criado uma estátua toda de ouro era uma afronta clara ao reino de Deus, dizendo assim, eu só concordo com a cabeça de ouro, que o resto vai ser outros reinos, eu não concordo. Não, sou eu mesmo. Então eu quero que... Eu falo assim, se você está retratando toda a história nessa estátua, o meu reino vai ser toda a história e os meus sucessores nesse reino vão ser eles. E quem duvidar disso ou contestar, eu quero que seja morto. E aí vem a resposta da sua pergunta, em Daniel, que eles perguntam, Nabucodonosor quer saber assim, por que aqueles 3 rapazes não adoraram? E eles respondem, aqui em Daniel 3, 16 a 18, ó Nabucodonosor, não precisamos de te responder sobre isso. Se formos lançados dentro da fornalha, nosso Deus será capaz de nos libertar. Ele nos livrará das tuas mãos. Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó majestade, que nunca serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste edificar. Então a mensagem deles assim foi direta. Falou assim, a gente não vai negociar. Não tem negócio. Você vê, se você ler uma passagem um pouquinho antes, Nabucodonosor falou assim, olha, tocou todos os instrumentos, vocês não se ajoelharam. Vai tocar de novo, daí vocês vão ter uma segunda chance. E a resposta dele falou assim, não precisa tocar. Quantas vezes você tocar, a gente não vai se ajoelhar. Está resolvido. Exatamente. Então, eles não entraram em negociação, que poderia ser algo que talvez abalasse a fé deles. Nós não vamos negociar em nada. O assunto está encerrado. E aí,
o que seria de uma aplicação importante para a nossa vida? Os meninos não sabiam se eles iam ser salvos ou não. Eles poderiam perder a vida naquele momento. Sim. E na nossa vida, todo mundo tem suas fornalhas, né? Sempre tem um período que você acha que, nossa, se eu for fiel a Deus como Ele me pede agora, eu vou receber um prejuízo muito grande. Seja financeiro, profissional, acadêmico, social, familiar, assim, sempre vê um prejuízo iminente. E às vezes esse prejuízo imediato acontece mesmo, como você estava imaginando. Mas o que Deus dá a segurança é que na fornalha a gente nunca está sozinho. Assim como foi no episódio dos meninos. É uma coisa assim, para a gente refletir na adoração a Deus. Porque aqueles meninos, eles poderiam ter morrido. Exato. Mas eles confiavam no Deus deles e eles sabiam em quem eles estavam crendo. Ele falou, mesmo que eles morressem, mas eles iam morrer seguros nas mãos de Deus. Eles poderiam ter disfarçado se eles quisessem. Né? Tipo assim, olha, eu vou dar uma disfarçada aqui, vou amarrar aqui a sandália e enquanto isso eu tô orando pro meu Deus e ele vai achar que eu tô orando para ele. Mas não, eles eram fiéis a Deus a toda prova. Eles não desistiram. E nós somos hoje chamados a sermos fiéis a Deus da mesma maneira. Deus nos conclama a sermos seguidores fiéis dele. E quando a gente fala seguidor, que hoje está muito em moda, né, os seguidores nas redes sociais e tal, mas quando Deus nos chama a seguir, é para seguir de verdade, é para ser obediente a Ele, é para não se curvar diante de outros deuses. Porque é interessante quando a gente pensa que tem muita gente que acha que adorar a imagem é só quando você tem uma imagem de escultura na sua casa e aí você vai rezar para aquela imagem. E não é isso. Você pode substituir o Deus por qualquer outra coisa. Hoje tem muita gente que cultua o corpo, cultua templo, cultua várias outras coisas, né? E isso aí é você estar colocando Deus em primeiro, o seu Deus em primeiro lugar. E Deus nos chama para obedecermos a Ele, adorarmos a tudo aquilo que vem dEle e seguirmos a Ele. E não seguirmos os nossos próprios passos. O que você falou, assim, uma coisa interessante. A gente entende que, assim, adorar a Deus com o coração de uma forma interna é o mais importante. Você, no fundo da sua alma, você realmente está convicto daquele. Mas aqui nesse episódio, como você bem falou, existe uma importância externa também. Eles podiam estar fingindo que estavam amarrando sapato, ou pegar a Bíblia e ajoelhar e falar, não, estou adorando para a Bíblia, assim. Fingir que você está aceitando aquilo para você não sofrer consequência. E eles não foram assim. Não. Algumas pessoas questionam assim, onde estava Daniel naquele período? Muita gente pergunta, né? Mas eu penso assim, Daniel não estava ali. Não, era só os três. Só os três. Mas pouco tempo depois, Daniel sozinho teve episódio semelhante que foi na Cova dos Leões. E passou pela prova dele também. E Daniel podia. Simplesmente, ele orava todos os dias em público, ele podia orar, fechar as portas de casa, orar dentro de casa. Mas ele não queria mostrar para as outras pessoas, não, eu estou com medo porque eu acho que Deus não é poderoso o suficiente para me salvar. Ele continuou orando do lado de fora. E obedecendo a Deus. Então, isso é um episódio para nós, para a gente entender que a nossa fé tem que ser explícita mesmo que essa questão do explícito, às vezes pode nos prejudicar mesmo. Tem cristão que, por exemplo, acha assim, eu estou numa festa, se alguém me dá uma bebida alcoólica, a pessoa aceita no copo, espera a pessoa dar as costas, joga fora e pega outra bebida. E não é por aí, né? Ele fala assim, não bebi bebida alcoólica, mas assim, você não mostrou convicção no que você acredita. Qual o exemplo que você deixou? Exatamente. Para todos os efeitos, quem te deu, você bebeu. Exatamente. Né? Não interessa que você faça no escondido. A nossa vida deve ser transparente. Exatamente. A gente tem que mostrar para o mundo quem nós somos. Exato. Né? E não usar disfarces. Porque é muito fácil, né? Você, tipo, aí eu tenho vergonha de orar em público, aí chega ali na praça de alimentação, aí baixa a cabeça assim um instantinho e faz aquela oração. Você pode orar, não precisa ser escandaloso. Eu conheço uma pessoa que ela é daquelas escandalosas. Ela entra no supermercado, ela fala, não, a gente tem que testemunhar de Deus. E aí sai cantando no supermercado. A gente também não precisa chegar a este ponto. Mas a gente tem que viver de tal forma que sejamos como aqueles três jovens, que
fiéis a Deus a toda prova. Esse é o mais sem importante da nossa vida. Porque se a gente deixa de seguir a Deus, a gente deixa de obedecer, a gente está se desviando do caminho que Deus deixou para a gente seguir. Sem dúvida. E ele é muito claro. Venham e sigam-me. Se você segue, você vai ser feliz. Se você não segue, você vai pagar as consequências. Como está predito aqui nas profecias, independente de qualquer coisa, as profecias vão se cumprir. Sem dúvida. Né? Então, vai chegar o tempo do fim, vai chegar aquele momento em que, se você não se decidiu de que lado você vai ficar, você tomou a decisão errada de qualquer forma. Porque os indecisos também não vão. Sim. Você tem que ter convicção e você tem que viver de acordo com aquela convicção que você tem. Você precisa acreditar em Deus. É, exatamente essa questão da convicção me chamou a atenção agora. Quando a gente pegou lá atrás no verso inicial que fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação, muitos cristãos acham que cristianismo é simplesmente você abrir mão de prazeres aqui da terra e está tudo certo. Mas aqui não fala isso, fala poder, amor e moderação. Então, quando a gente fala de poder, significa de você vai ter que enfrentar alguma coisa. Não é possível você simplesmente ficar a vida inteira no seu quarto, lendo sua Bíblia e sua lição, e esperar a morte chegar para Deus te trazer. Não vai ser assim. Não, você precisa testemunhar. Você vai ter que ter momentos assim que aquilo, de alguma forma, pode te prejudicar, e você vai aceitar essa possibilidade de prejuízo em nome do que Deus está pedindo para você fazer. Exato. E aí você precisa ter essa decisão consciente. Ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado do inimigo. E não tenha dúvida que o inimigo, ele procura de todas as formas possíveis te desviar dessa verdade, te desviar do caminho da obediência e segui-lo. Porque o objetivo dele é: quanto mais gente eu trouxer comigo, menos gente vai para o céu. E ele sabe o resultado. Ele sabe, ele continua insistindo para que não dê certo, mas ele sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Porque ele foi um ser criado por Deus, ele viveu ao lado de Deus. Então ele tem conhecimento das coisas. E o objetivo dele é nos tirar desse foco. Então a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, para a gente seguir os caminhos do Senhor, baseado na Escritura e não na nossa própria vontade. E aí, assim, vem mais tópicos da semana que são interessantes, né? Perseguição à igreja apostólica e a marca da besta. E aí, depois de dizer a Pedro como ele morreria, Jesus concluiu: siga-me. Isso fortalece a nossa decisão de seguir a Jesus, mesmo diante de uma ameaça de morte. Que justificativa alguém poderia usar para evitar a morte por causa da lei de Deus? A gente pode ver quando Jesus fala que ele ia ser perseguido, ia percorrer um caminho que ele não gostaria, dando a entender que ele morreria pela causa, mas mesmo assim o siga-me é dado, que Deus está prometendo assim: eu vou estar sempre com você, você vai ter um período de aflição, mas essa sua fé vai no final dos tempos, você vai ser infinitamente mais recompensado. Então, quando é a mesma coisa que um técnico de futebol fala assim: eu vou tirar o sangue de vocês, eu quero que vocês treinem todo dia, vocês ralem, vocês fazem musculação, não sei o quê, pensando no quê? Você ser campeão. Ser campeão. Então, é um estímulo. Na verdade, Jesus não estava querendo ver se Pedro desanimava. Ele queria dizer assim: tudo isso que você vai passar, que é difícil, vai valer a pena. Então, quanto maior o esforço, maior a glória da sua vitória. E uma passagem bíblica que fala aqui, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, fala do convite de Jesus, fala assim, nos três evangelhos tem essa mesma frase: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí algumas pessoas perguntam: o que é negar a si mesmo? E eu entendo assim: negar a si mesmo significa que você vai abrir mão dos prazeres saudáveis desta vida. Não é isso. Você pode viajar com a sua família, pode comprar suas roupas, praticar um esporte, ter uma casa boa, mas negar a si mesmo significa que você vai colocar a vontade de Deus acima da sua. E isso que é negar a si mesmo. Então, não é que você está se submetendo voluntariamente a uma vida de sofrimento, como muitas pessoas no passado até se
auto-colocavam em sofrimento como uma forma de purificação, as flagelos. Não, Deus queria que você desfrutasse uma vida plena e boa, mas que você vai ter as fornadas dessa vida, você vai ter. Sim. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Exato. Né? Quantos de nós, de repente, vamos falar para alguém a respeito de Jesus e a pessoa te dá uma patada e acha que você é louco e que não tem nada a ver. Os cristãos naquele tempo passaram muito por isso. Né? Muitos foram mortos, outros foram livrados da morte, mas o que mais importa é que eles adoraram a Deus e eles foram fiéis. Independente da consequência que eles sofreram, eles foram fiéis a Deus até o final. E a gente hoje, mesmo que a gente morra por amor a Cristo, a gente tem a garantia da salvação. A gente tem a garantia da vida eterna. E assim, muitas pessoas acham que salvação é assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Jesus já morreu na cruz, já me salvou, agora eu posso viver a vida da maneira como eu quero, está tudo certo. Eu vou ganhar de qualquer jeito. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Ele ensina que você tem que passar pelo vale da sombra da morte, que você vai passar por aflição, você vai ter dificuldades aqui na terra, como qualquer outra pessoa. Mas a garantia que Deus nos dá é que se nós vivermos de acordo com a vontade dEle, nós herdaremos a vida eterna. E essa é uma herança que não tem preço. O preço maior já foi pago, foi quando Jesus morreu na cruz por nós. Então, quando nós estamos inseridos nesse contexto, nós buscamos a Deus para entender cada vez melhor a vontade dEle para a nossa vida. E é interessante a gente lembrar aqui que dentro desse contexto da adoração está o sábado. Né? Para muita gente, sábado é um dia como qualquer outro. Mas lá na criação, em Gênesis 3, de 1 a 3, quando Deus criou o mundo, Ele trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E eu gosto sempre de lembrar um detalhe. Às vezes as pessoas dizem, não, o 7º dia é domingo. Mas você começa pelo 2º dia? E o primeiro ficou aonde? Exatamente. Porque o nome já diz, segunda-feira. Se ele é o 2º, teve um primeiro. Então o 7º não vai cair no domingo, vai cair no sábado. E esse é o dia de guarda. É um dia que Deus estabeleceu para o descanso. E isso ainda será assunto de grande controvérsia no mundo. E a própria passagem é explícita nisso. 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, para não ter dúvida nenhuma. Não tem dúvida. Então, ao longo do tempo, o sábado foi sendo mudado pelos homens, mas ele foi estabelecido por Deus. Eu até anotei aqui, Jesus guardava o sábado conforme estava estabelecido por Deus, os líderes religiosos segundo as suas tradições. Então os homens foram mudando. E aí vem um ponto importante dessa parte aqui de seguir a Jesus e a guarda do sábado. Porque assim, o pessoal do Antigo Oriente, muitos deles foram assediados, foram perseguidos, mortos, mas tinham aquelas pessoas que eles eram seguidores de Cristo, mas eles não o seguiam para andar de acordo com a vontade dele. Eles o seguiam para pegá-lo em alguma falha, como se isso fosse possível, né? E aí, quando Jesus cura um homem no sábado, eles vão, nossa, a casa caiu, criticar Jesus, imagina como que ele disse que ele é bom, que ele é perfeito, está trabalhando, está curando no sábado. Mas a Bíblia diz que você, não te diz que você não pode fazer o bem no sábado. Assim como também não diz que o domingo é o dia de guarda. Não, são duas coisas bem diferentes. E o que me chama mais atenção nessa parte é que assim, esses homens, eles estavam ali tentando pegar Jesus em alguma falha no sábado, mas quando eles viram Jesus curar aquele homem, o que eles foram fazer? Sentaram lá no próprio sábado e foram tramar a morte de Jesus. Exato. Então você não podia curar, mas você podia tramar a morte de alguém? É um contrassenso total. Um contrassenso total, né? E hoje muitos de nós vivemos no mundo que a gente está achando que está fazendo a coisa certa, mas estamos fazendo certo aos nossos próprios olhos. E aos nossos próprios olhos está errado. Né? Esse é um passo importante para a gente entender que a gente precisa fazer o que está escrito na Bíblia. Né? Tudo isso que a gente passou aqui, da adoração a Deus, da guarda do sábado, está descrito na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E tem gente que fala assim, não, o Antigo Testamento já passou. Quando Jesus veio, mudou tudo. Mas ele não falou isso, não. Eles dão a entender, alguns que acham assim, não, o
sábado era só para os judeus. Era só para os judeus, exatamente. Ou com Mas a morte não. de Cristo, tudo foi abolido. Tudo foi abolido. Agora você está livre, você vai viver de uma outra forma. Você está livre sim, porque Jesus morreu por você para lhe salvar. Mas não está livre de guardar os mandamentos e seguir a lei de Deus. Que essa é a orientação que ele nos dá. Né? Então a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente vive para viver de acordo com a palavra de Deus. É uma coisa muito importante para a gente guardar no coração. Né? E aí a gente estava falando desse paradoxo aqui, nós estamos chegando já quase ao final da lição. O que você pode resumir disso tudo que a gente estudou aqui agora? Quando a gente fala assim da despreparação para os episódios finais, assim, a gente tem que entender como que a gente vai agir aqui na Terra, tá? Enquanto ele não vem, tá? E sem você agir fora da moderação, porque o próprio verso fala que você tem que ser moderado. Moderado. Então, como você... Eu pelo menos acredito assim, você tem que ter um relacionamento com Cristo como se ele voltasse amanhã, mas você viver uma vida de prudência como se ele não voltasse nunca. Exato. Significa o quê? Eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de poupar dinheiro para minha velhice, eu não vou parar de procurar me desenvolver na minha carreira. Sim. Porque eu vou criar problema para os outros. Bem isso. Se eu não poupar dinheiro para a velhice, alguém vai ter que me sustentar. Se eu não preparar meus filhos vão ser um problema. Se eu não desenvolver na minha carreira, eu vou ser um peso para a sociedade. Então, assim, o meu relacionamento tem que ser com Cristo diário, que eu posso perder minha vida a qualquer momento, mas entender que eu tenho que dar um bom exemplo e não ser um peso para a sociedade. Mas como Deus tinha o plano para os judeus, de o povo de Deus ser o povo admirado, e as pessoas olharem o que você tem de diferente, as pessoas entenderem que o seu Deus faz a sua diferença, as pessoas têm que te ver como uma fonte de bênção aqui nessa terra, não como um peso. Sim. Não, eu só estudo a Bíblia, e as pessoas têm que de alguma forma corrigir as suas imoderações, né? Então a gente tem que ser moderado em falar assim, meu Deus está acima de tudo, mas as outras coisas têm o seu tempo e seu lugar também. Exatamente. A gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus e não ser um peso para ninguém e não ser aquele chato que ninguém quer estar perto. Exato. Porque às vezes a pessoa é tão, digamos assim, fanático, tão duro com a própria religião, que ele acaba sendo um peso e ele acaba afastando as pessoas dele. E nós precisamos viver de uma forma que as pessoas tenham prazer em estar ao nosso lado. Porque elas tinham prazer em estar ao lado de Jesus. E quando a gente representa Jesus aqui na Terra, a gente tem que fazer da maneira como ele fazia. E ele não era chato, ele não era pegajoso. Né? Ele vivia de acordo com aquilo que Deus queria. E a gente considerar estudar mais a Bíblia é algo assim muito importante e nos leva a viver de acordo com essa vontade que Deus quer que nós vivamos. E não tenha dúvida que a Bíblia é a única fonte de fé e prática e que Deus nos ilumine no estudo dela. Que a gente possa viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Que nós sejamos luzes aonde nós estivermos. E nós estamos finalizando aqui o nosso estudo dessa semana e eu quero te convidar a estudar mais a Bíblia, a ler, a entender. E se você tem alguma dúvida, na própria Bíblia você vai encontrar a resposta para sanar as suas dúvidas. Que Deus possa te abençoar e você possa entender a vontade dEle para a sua vida. Feche os olhos que nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, muito obrigada porque nós passamos aqui alguns momentos estudando um pouco da Tua Palavra para entendermos melhor como Te servir. Nós queremos entregar nas Tuas mãos cada uma das pessoas que está nos ouvindo neste momento, que eles possam também ser estudiosos da Bíblia, entender a Tua vontade para a vida deles e que o Senhor possa conduzi-los até aquele grande dia em que Jesus virá nos buscar. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui e eu espero que você continue estudando a Bíblia e nos veremos na próxima semana com mais um encontro com a Palavra. Até lá!